CBN Madrugada. Apresentação: Andréa Ferreira. O preço médio dos planos de saúde oferecidos no país foi de R$ 610 em dezembro de 2015, segundo um estudo divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. De acordo com a publicação, o painel de precificação, o Estado de São Paulo apresentou o menor valor de mensalidade média e Roraima o maior valor. O estudo mostra também que os preços médios aumentam até mais de 450%, dependendo da faixa etária do cliente, e é praticamente a mesma entre os diferentes tipos de planos de saúde. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o advogado especialista em direito à saúde, Luciano Bueno Brandão. Doutor Luciano, bom dia, muito obrigada pela participação. Olá, Andréia, bom dia a você e aos ouvintes da CBN. Doutor, em relação aos idosos, imagino que esse aumento aí de mais de 450% atinja principalmente as pessoas com mais de 59 anos. Exato, né? Foi divulgado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, esse índice, né, que eles fazem ali dos valores médios dos planos de saúde, né? No entanto, é interessante notar que esse estudo, esse levantamento que foi feito, ele usa como referência a faixa etária dos beneficiários entre 44 e 48 anos de idade, né, e que aí chegaram a esse levantamento desse valor médio dos planos de saúde hoje vigentes. Mas é importante a gente observar que, na verdade, isso não reflete o principal problema que envolve a questão dos valores de plano de saúde, que atinge justamente as pessoas com faixas etárias maiores, né? Principalmente os beneficiários com mais de 59 anos, inclusive aqueles com uma idade mais avançada que tenham contratos mais antigos, que sofrem reajustes também após os 60 anos. E nesse caso, o que diz o Estatuto do Idoso em relação aos planos de saúde? Há alguma regra no sentido de que os idosos não podem ter esses aumentos muitas vezes abusivos por parte dos planos? Há previsão, sim. Na verdade, o Estatuto do Idoso ele é de 2004. Né? Então, a partir de 2004, todo mundo que fez contrato de plano de saúde a partir de 2004 já tinha previsto ali que as faixas etárias previstas em contrato não poderiam ter previstos os reajustes por idade após os 60 anos. Né? O último reajuste que a pessoa poderia ter seria aos 59 anos. No entanto, todo mundo que tinha contrato antes de 2004, portanto antes do Estatuto do Idoso, eventualmente pode sofrer reajuste ali previsto no contrato por mudança de faixa etária. No entanto, as pessoas que levaram essa discussão ao judiciário, e há um número enorme aí de beneficiários mais idosos que levaram essa discussão à justiça, conseguiram um posicionamento favorável no sentido de que o Estatuto de Idoso ele se aplica retroativamente aos contratos, mesmo feitos antes da vigência do próprio Estatuto do Idoso. Ou seja, mesmo quem tem um contrato feito antes de 2004, pode questionar as cláusulas que prevêem o reajuste por idade além dos 60 anos. Então, por exemplo, se a pessoa tinha ali no contrato dela previsto um reajuste aos 61, aos 66, até os 72 anos, como eram alguns casos de alguns contratos, ela pode questionar judicialmente a incidência desse reajuste e afastar esse reajuste. Esse entendimento se dá nas esferas em primeira instância, segunda instância, algum entendimento também das Cortes Superiores da Justiça em relação ao Estatuto do Idoso e à cobrança dos planos de saúde? Já existe um posicionamento jurisprudencial bastante consolidado, né, dos tribunais, e principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, há uma súmula, inclusive a súmula é aquele entendimento pacificado do tribunal, que é a segunda instância já, sobre determinados assuntos. Né? Como o tribunal ele julga muitos casos semelhantes, quando ele consolida um entendimento com um determinado assunto, ele consolida isso através de uma súmula. E aqui em São Paulo, inclusive, o próprio Tribunal de Justiça já possui uma súmula que diz expressamente que não pode haver a incidência de reajustes por idade após os 60 anos, mesmo nos casos em que o contrato tenha sido firmado antes da vigência do Estatuto do Idoso. Né? Então, segunda instância aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já é esse entendimento pacificado. Atualmente, é importante a gente observar que em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça,
está pendente de julgamento um recurso especial, né, onde se vai pacificar essa questão. Brasília, como instância superior, vai definir se o Estatuto do Idoso ele se aplica retroativamente aos contratos firmados anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso. Qual é a recomendação normalmente que o senhor dá aos seus clientes que estão numa situação como essa? Quando eles recebem esse valor para pagar, né, muitas vezes considerado abusivo, a recomendação é o quê? Pagar e questionar na justiça para que não tenha um atendimento prejudicado, afetado? Sim, o pagamento ele tem que ser feito, né? Porque se a pessoa deixa de fazer o pagamento, ela invariavelmente vai ficar inadimplente e pode, inclusive, sofrer ali restrições de atendimento e até ter o plano cancelado. Então, por mais que o valor seja considerado ali abusivo, a recomendação sempre é que o beneficiário ele faça o pagamento e, por outro lado, ele eventualmente faça o questionamento judicial, em sendo concedidas liminares, e normalmente quando nós entramos com uma ação onde se demonstra ali que houve um reajuste excessivo, né, que não se justifica, normalmente o juiz ele de imediato determina ali a redução desse valor, o recálculo desse valor. Então a pessoa tem uma resposta muito rápida também do judiciário. Então a orientação é sempre essa: se houve um reajuste abusivo, que seja considerado indevido, a pessoa continua pagando, mas entrando com um processo judicial e tendo uma liminar em mãos, ela vai poder depois discutir com tranquilidade isso, porque aí o valor automaticamente ele já é recalculado. Doutor, a gente não pode deixar de falar também dessa questão da alta do desemprego no país e muitas pessoas que sem estar preparadas, né, ficam sem salários, benefícios, e como o plano de saúde, que é muito importante, né? Quais são os direitos do trabalhador que é demitido em relação ao seu plano de saúde empresarial? Ele pode continuar pagando o plano após a demissão? Pode sim, André. Inclusive, existe previsão legal com relação a esse assunto, né? Por conta da situação aí financeira do país e tudo mais, muitas empresas passando por dificuldades, a gente tem observado, no meu escritório mesmo, nós notamos que houve um aumento dos funcionários, dos ex-empregados que procuram orientação com relação a essa questão. Então, o ex-funcionário que foi demitido sem justa causa, ele tem o direito de, se desejar, pedir a extensão do plano de saúde da empresa, desde que ele assuma o pagamento integral do valor da mensalidade. Então, aquele valor que era pago pelo seu empregador, ele vai, a partir do seu desligamento, assumir o pagamento do valor da mensalidade, tanto para ele quanto dos seus dependentes, né? A lei prevê que ele vai poder manter a extensão do plano da empresa por um período equivalente a 1/3 do tempo que ele trabalhou na empresa, sendo que o período mínimo de extensão do plano empresarial após o seu desligamento vai ser de 6 meses e o máximo de 24 meses. Então, no caso, o empregado que tenha sido demitido aí na faixa etária de seus 50 e poucos anos, aí que está chegando a essa idade mais crítica, que o plano normalmente vai cobrar mais, ele entra na regra, o reajuste dele é pelo plano corporativo ou ele passa a pagar, inclusive seguindo as regras do reajuste dos planos individuais? Não, o plano ele continua sendo empresarial, né? Então o funcionário foi demitido, ele tem esse direito de extensão do plano por esse período previsto em lei, e durante esse período ele continua dentro do plano empresarial. A única coisa que vai mudar é que, em vez do empregador pagar o valor da mensalidade, esse valor vai ser assumido pelo ex-empregado, né? Mas os reajustes, os valores e tudo mais continuam sendo os valores aplicáveis aos planos empresariais. Nesse caso, o que sai mais caro para o trabalhador aí nessa situação? É o plano individual ou ele continuar pagando o que a empresa pagava para o plano de saúde? O plano empresarial, ele normalmente é mais barato do que um plano individual, um plano familiar, né? Isso se explica pelo número de beneficiários. Se a gente considerar a carteira de beneficiários de um plano empresarial, teoricamente, ela abrange um grande número de beneficiários e, portanto, o valor, o risco, o cálculo atuarial que é feito quando vai se definir o reajuste, pelo menos em tese, esse cálculo ele torna o valor total para cada um menor do que num plano individual, por exemplo, que só tem a pessoa, ou num plano familiar ali a pessoa e os seus dependentes. Então é interessante sim que o ex-empregado, por exemplo, possa manter pelo máximo de tempo possível a extensão do plano empresarial. Ele vai automaticamente estar pagando menos do que se ele fosse contratar um plano individual. Existe um prazo para que essa opção de permanência no plano
seja manifestada aí tanto para a empresa ou para a operadora de plano de saúde? Existe sim. Na verdade, o que a lei prevê é que a partir do desligamento do funcionário, ele tem 30 dias para manifestar a sua intenção de permanecer ou não no plano de saúde da empresa após o seu desligamento. O grande problema é que a gente observa muito isso, muitas empresas não orientam adequadamente o funcionário no momento do desligamento, não informam a ele que ele tem esse direito, né? E aí, nesses casos, o funcionário ele acaba deixando passar o prazo e tudo mais, mas se ele tiver a intenção de manter o plano, ele pode, inclusive, recorrer ao judiciário, entrar com um processo judicial para garantir a reativação do plano, a reinclusão dele no plano, ainda que, eventualmente, superado esse prazo de 30 dias previsto em lei, justamente porque o judiciário reconhece que, em muitos casos, o funcionário não é devidamente orientado no momento do seu desligamento. Qualquer funcionário demitido sem justa causa tem direito ao plano de saúde mesmo após a demissão? Sim, qualquer funcionário, a única exigência que a lei faz é que o funcionário tenha sido demitido sem justa causa, né? Então, se ele se enquadra dentro dessas condições, ele tem direito à extensão do plano. Existe uma discussão com relação à questão da contribuição do funcionário para o pagamento do plano de saúde, porque a lei exige e fala em termos de contribuição. Ela diz que o empregado ele tem que contribuir para o pagamento. Só que o que nós temos observado hoje é que muitos planos são subsidiados integralmente pelo empregador. Então, a empresa paga 100% do valor da mensalidade do plano de saúde do funcionário, e o funcionário ele não tem desconto fixo em folha de pagamento, né? Ou então ele só paga aquele valor de coparticipação. Então, quando ele faz uma consulta ou exame, aí ele tem descontado ali pontualmente na folha de pagamento o valor referente àquele atendimento que ele fez. E os planos de saúde, de uma maneira geral, entendem que a coparticipação não seria considerada contribuição e que também nos casos em que o plano ele é pago integralmente pelo empregador, não daria ao funcionário o direito de estender o plano por conta dessa exigência que a lei fala em contribuição. Então, os convênios falam, como você não contribuía, você não tem direito a pleitear a extensão do plano após o seu desligamento. Só que, no entanto, e aí muitos empregados têm recorrido à justiça para buscar garantir esse direito, o judiciário tem feito uma interpretação mais abrangente com relação a essa questão e tem entendido que mesmo nos casos em que o funcionário ele pagava só a coparticipação, ou mesmo nos casos em que o plano era pago integralmente pelo empregado, pelo empregador, aliás, o empregado tem direito a estender o plano porque entende que é uma contribuição indireta. Então, há contribuição, ainda que não fixa em folha de pagamento, mas existe uma contribuição, ainda que indireta, pelo trabalho do funcionário. O plano de saúde ele não é concedido a troco de nada, ele decorre da própria relação de emprego, né? Então, se entende que é um benefício que integra o salário indireto do empregado e que, portanto, ao final da relação de trabalho, por ocasião do desligamento dele, se ele tiver interesse, ele tem direito, sim, de manter e estender o plano de saúde pelo período que a lei lhe confere, tanto para ele quanto seus dependentes. E no caso de haver uma negativa, eventualmente cabe recorrer à justiça. Aí tá certo. Então o entendimento até agora tem sido de que essa coparticipação é uma contribuição indireta. Isso tem sido o entendimento geral do judiciário até agora nas ações? Perfeito. É um entendimento que tem prevalecido, sim. Que a única condição que se exige realmente é essa, que o funcionário ele tenha sido demitido sem justa causa e que após o seu desligamento ele assuma por conta própria o pagamento do valor integral da mensalidade. Na verdade, se a gente for parar para pensar, é a interpretação que melhor se adequa ao sentido de proteger o ex-funcionário que num momento ali delicado, onde ele perde o emprego dele e tudo mais, ele não pode ficar assim, sem ter respaldo de atendimento, de cobertura médico-hospitalar para ele ou para os seus dependentes. É muito comum a gente ver situações onde ele próprio, funcionário ou alguns dos seus familiares, ele que sejam dependentes, estejam fazendo tratamento médico. Então, deixar o funcionário assim, sem qualquer tipo de respaldo num momento tão delicado como já é ali perder o emprego, ser demitido, não é a melhor interpretação. Doutor, como é que o seu escritório está acompanhando essa questão que foi levantada e trazida à tona pelo Fantástico da TV Globo, o recrutamento por parte de uma operadora de saúde de médicos, de profissionais para reutilização de equipamentos médicos em cirurgias cardíacas? Quer dizer, uma denúncia grave, né? É uma denúncia grave, lamentável, inclusive,
não é a primeira denúncia que surge com relação à gestão envolvendo as operadoras de planos de saúde, né? Existe, inclusive, há alguns meses atrás, houve uma denúncia também de uma grande operadora que faria ali cálculos em duplicidade dos procedimentos, inclusive para justificar reajustes indevidos, né? Isso, inclusive, vem sendo apurado aí pelo Ministério Público e tudo mais. É uma situação que é muito complicada, é lamentável, e acho que demonstra, inclusive, a falta de eficiência por parte dos órgãos fiscalizadores, a ANS em particular, que falha, no meu modo de ver, falha de uma maneira muito grave quando ela não estabelece critérios efetivos de fiscalização, quando ela deixa, às vezes, passar batido situações que são muito complicadas aí para a gestão dos planos de saúde, né? Se faz uma crítica hoje muito ampla à judicialização, né? Existe uma tendência de quase que se criminalizar o paciente que recorre ao judiciário, seja na esfera pública, através do SUS, ou quando ele entra com processo contra um plano de saúde, né? Se questiona muito essa conduta, mas a gente tem que pensar que, em muitos casos, quando a pessoa ela é levada a procurar o judiciário, é a única forma e a última forma que ela tem para buscar efetivamente garantir direitos. Penso eu que o sistema de saúde público e privado hoje no Brasil, ele precisa ser repensado, tem que haver um diálogo sério entre a sociedade, entre o governo, entre os órgãos fiscalizadores, as operadoras, os prestadores ali como hospitais, clínicas, laboratórios, médicos. Tem que se pensar todo o sistema, né? Inclusive para que esse sistema ele permaneça sustentável a médio e longo prazo. Mas o que não se pode também é fechar os olhos para problemas de gestão interna dentro das próprias operadoras e ali envolvendo também os prestadores de serviço. Então, para a gente concluir, na sua opinião, o Estatuto do Idoso contribuiu de alguma forma, ou os planos de saúde continuam abusivos, desrespeitando, não cumprindo o que diz o Estatuto do Idoso? Qual a sua avaliação a respeito desse assunto? Como a gente já conversou, o Estatuto do Idoso, a questão da aplicabilidade dele, sem dúvida, primeiro, foi uma legislação, a partir de 2004, que visa preservar o interesse, principalmente daquela parcela da população que passa pela própria idade, pela própria fragilidade natural da idade, do avanço da idade, visa proteger essa parcela da população que é mais frágil e realmente precisa de cuidados e ter os seus direitos tutelados de uma maneira mais incisiva, né? Por outro lado, é importante dizer também que os planos de saúde, infelizmente, ainda praticam abusos, né, com relação à cobertura de procedimentos, a questão de fornecimento de medicamentos, internações, tratamentos de alto custo, ali envolvendo medicamentos, por exemplo, para câncer, para hepatite, ou mesmo os próprios reajustes por idade, que a gente vê que continuam ocorrendo em percentuais muito altos. Inclusive, se você me permite, André, um ponto também que eu acho importante destacar, a gente falou da questão do reajuste por idade depois dos 60 anos, né, que seriam ali aplicáveis aos contratos feitos antes do Estatuto do Idoso. Mas hoje nós temos uma situação também bastante grave que abrange aquelas pessoas que fizeram contratos de plano de saúde depois de 2004, portanto já estão acobertadas pelo Estatuto do Idoso, né? No entanto, os convênios aplicam percentuais muito altos na última faixa etária, ali, na última idade que a pessoa poderia sofrer reajuste, que é justamente aos 59 anos. Ou seja, foi, entre aspas, um jeitinho que as operadoras encontraram de se não violar o Estatuto do Idoso, mas eles, na verdade, estão aplicando reajustes muito altos, se aproveitando ali do último reajuste que pode haver aos 59 anos. Então, mais ou menos assim, se eu não posso dar um reajuste muito alto depois dos 60, eu faço isso de forma imediatamente anterior, né? E o próprio judiciário vem reconhecendo isso, que no caso de haver reajustes muito altos, excessivamente onerosos e injustificados aos 59 anos, ainda que a gente não esteja falando de uma violação direta do Estatuto do Idoso, que se aplica só para quem tem mais de 60 anos, mas o judiciário tem reconhecido que é uma forma ali indireta de violar o próprio Estatuto, e tem feito uma interpretação também no sentido de afastar os reajustes muito altos aos 59 anos. Na verdade, a gente tem que pensar da seguinte maneira: o Estatuto do Idoso ele é uma legislação importante que trouxe proteção para as pessoas mais idosas, mas, em última análise, a gente está falando, quando a gente fala de planos de saúde,
a gente pode analisar essa questão também sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica independentemente da idade do beneficiário ou não, mas se aplica a todos os planos de saúde, os contratos de planos de saúde, né? E a própria legislação que prevê a defesa do consumidor aponta ali que no caso de haver reajustes indevidos ou cláusulas abusivas, elas podem ser anuladas quando houver uma negativa de cobertura injustificada. O convênio ele não pode se negar a cobrir. O Judiciário tem sido muito firme com relação a isso, tanto que existem levantamentos que apontam que de todos os processos envolvendo planos de saúde, 90% dos casos são favoráveis aos pacientes. Eu acho que isso é bastante ilustrativo do fato de que abusos são cometidos e, felizmente, o Judiciário ele tem se posicionado aí de uma maneira firme para coibir esses abusos. Tá certo, doutor Luciano, muito obrigada pela participação aqui no CBN Madrugada, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, até logo. Conversei com o advogado especialista em direito à saúde, Luciano Bueno Brandão.